Sabe quando a gente fica preso num loop eterno em algumas músicas? Os detalhes e os discos, a partir de agora, em Altos Plays no Prato. Para quem está chegando agora aqui no canal, o Altos Plays no Prato é uma série aqui onde eu trago para vocês uma atualização do que eu realmente estou escutando com maior frequência nos últimos tempos. Enfim, são períodos que pode variar de 2 meses, 1 mês, 1 semana, enfim. Mas é onde eu trago então o que não para de rolar no meu prato, o que está em loop por aqui, que não volta para a estante, ficam durante dias, semanas, rodando sem parar, aquele momento onde a gente se encarna em algum disco, alguma obra específica, de algum recorte, de algum gênero musical, de algum artista. E o que eu trago para vocês nesse episódio é exatamente um outro tipo que eu não tinha trazido aqui, mas que também pode acontecer e acontece também com uma certa frequência, que é quando eu me encarno especificamente em alguma canção. Então, alguns álbuns que eu vou trazer aqui foram discos que eu peguei só para ouvir aquela música, às vezes fico realmente só naquela música, voltando e colocando ela de novo, que dá às vezes um certo trabalho, mas que vale a pena porque realmente são músicas que ficaram rodando sem parar e desses últimos, digamos, 2 meses, 1 mês e meio, teve essa coincidência desse tipo de audição que, repetindo, já aconteceu outras vezes, mas dessa vez foi muito intenso, onde eu realmente me encarnei em algumas músicas, fiquei nelas e ainda estou em várias delas, e acaba gerando então algumas audições peculiares, diferentes, enfim, de gêneros totalmente opostos às vezes, mas que de alguma forma, de várias formas, por sinal, fazem sentido para esse momento e tal, para algum momento que tu esteja passando. Também é um pouco naquele clima assim de somente o meu som sabe o que eu estou passando. Em muitos casos é um pouco isso também, que também reflete o mood que a gente tá e tal, aquela coisa toda. Então o que eu vou trazer aqui para vocês são a maioria, claro, teve alguns álbuns, porque também acontece isso, né? Tu fica encarnado numa canção específica que acaba puxando depois o resto do álbum, né? Mas aqui o foco realmente eu cheguei na maioria desses discos aqui, algumas escolhas foram exatamente para escutar uma canção e às vezes fiquei só nela, outras vezes acaba andando a agulha no disco e vai rodando outras músicas e tal, mas acho que deu para entender, né? Então aqui é uma atualização do que eu estou escutando com maior frequência e essa audição dos últimos meses, dos últimos 2 meses praticamente, foram focadas em algumas canções, o que gerou uma, digamos assim, uma playlist, inclusive pode rodar uma ótima playlist depois de você pegar algumas dessas canções para escutar nos fones ou como você quiser, nos discos de preferência, mas enfim, gerou uma ótima audição e de, enfim, gêneros bem variados e artistas e alguns álbuns que eu não tinha trazido, outros já apareceram por aqui, mas o que importa é o seguinte, é atualizar o que realmente não para de rodar aqui em casa, no meu som, e é o que eu começo a partir de agora, e assim, não tem uma ordem específica, mas enfim, como esse primeiro que eu vou trazer aqui, realmente, gente, essa música desse álbum, desse artista, acho que foi a que eu mais escutei nos últimos tempos, tenho escutado ainda, é uma música linda demais, e os detalhes a partir de agora. Começo então com este álbum aqui, que já apareceu, né, por aqui em outros episódios, mas voltou pro prato o Joe Cocker com o álbum Stingray, lançado em 1976. Vocês sabem o quanto eu amo o Joe Cocker, enfim, adoro os discos dele, sempre dou essa dica, né, principalmente a discografia dele nos anos 70, para mim não tem ruim, é um dos maiores intérpretes da história da música, nesse discão, então, de 76, já vou revelar qual é a música aqui que me prendeu e estou preso nela até agora, mas deixa eu mostrando só os detalhes rapidamente, esse disco já apareceu por aqui, no álbum de 76, aqui a capa, contracapa, ele com a camisa do George Harrison ali, bandão, né, gente, como em todos, praticamente todos os álbuns do Joe Cocker também tem isso. Pô, aqui a gente tem, né, praticamente a banda Stuff, assim, nas guitarras, o Eric Gale, o Richard T nos teclados, Steve Gadd na bateria, um disco cheio de participações especiais. Capa Gatefold, mostrando a parte interna aqui, o álbum que foi gravado, boa parte dele foi gravado na Jamaica, ele conta inclusive numa faixa, né, num cover do Bob Dylan, The Man in Me, ele conta com o baixista do Bob Marley, né, o Aston Family
Man, o Barrett, né? E também na bateria o Carlton Barrett. Então tem essa cozinha, quando não é o Steve Gadd e a turma do Stuff, é a turma do Bob Marley. Assim, álbum então gravado em 76 na Jamaica, e a música que me fez retomar esse álbum, e realmente é uma das, para mim, talvez, e é claro, é difícil falar isso, né, de um grande intérprete com grandes versões de grandes músicas na história do rock, principalmente, mas a música em questão é a que fecha, não, é a penúltima música do disco, a faixa do lado B, Warrior. Warrior é uma música espetacular, a interpretação do Joe Cocker é surreal, falando em participações especiais, nessa música eu tenho um solo magnífico do Eric Clapton, nos backing vocals, que também são um grande destaque nessa música e em praticamente toda a obra do Joe Cocker, mas nessa música o backing vocal feminino, né, sendo que uma das vocalistas é a Bonnie, né, a Bonnie Bramlett, né, que era da dupla Delaney e Bonnie, e então nessa faixa tem ela numa das vozes, tem o Eric Clapton, e essa música, gente, é espetacular. Para mim, atualmente, né, não é à toa que eu estou em loop nessa música, realmente estou escutando ela com muita frequência, e é para mim a música mais bonita do Joe Cocker, interpretada pelo Joe Cocker. A canção não é dele, deixa eu ver aqui de quem é, do Matthew Moore, escrita pelo Matthew Moore, mas para mim é uma das maiores interpretações do Joe Cocker, aquela música assim para tu sentar no cantinho, escutar e escutar várias vezes. É o que eu fiz e continuo fazendo. Realmente é uma música que me pegou de jeito e continua me pegando, e é uma música linda, é uma música perfeita. Então tá aqui nesse álbum, então, magnífico, de 76, deixa eu já ir esquecendo mostrar o label para vocês, como eu sempre faço aqui. Isso aqui é uma prensagem brasileira, que sai pela A&M Records no mesmo ano, em 1976. Prensagem, então, do mesmo ano de lançamento, que tem esse musicão maravilhoso, Warrior. Aliás, o disco inteiro, né? Tem outras grandes baladas também, tem uns toques, obviamente, também jamaicanos pelo meio e tal, mas é um discão. Se não conhece esse disco, recomendo mais uma vez, que é um disco que já tinha aparecido por aqui. Então tá aqui abrindo os trabalhos das faixas, das músicas que andam em loop por aqui. Começamos com talvez a música que eu tenha mais escutado. Na verdade, vão ter várias aqui que vocês vão ver a seguir, mas essa aqui realmente é uma das músicas que eu mais escutei nos últimos tempos e que me faz bem em diferentes sentidos. Então, Joe Cocker. Uma das músicas mais lindas que esse artista já escreveu, já compôs e que está neste álbum chamado Anymore for Anymore, do Ronnie Lane and the Band Slim Chance, do meu amado Ronnie Lane, baixista dos Faces, aqui na sua carreira solo, com essa capa que eu acho também super bonita, essa capa, não só a capa, a contracapa também é uma barata, deixa eu mostrando para vocês. Ronnie Lane, né, One of the Faces, né, sabem o quanto eu amo os Faces e também a carreira solo de cada um deles, e esse disco aqui tem a música Tell Everyone, que é uma balada maravilhosa, que inclusive aparece antes no álbum Long Player, de 1970, dos Faces. Ela foi gravada também com o Ronnie Lane nos vocais, dividindo os vocais com o Rod Stewart, fazendo uma segunda voz maravilhosa, mas a versão que eu queria escutar, dessa vez não era exatamente a dos Faces, mas era a versão que sai então nesse álbum aqui do Ronnie Lane and the Slim Chance, a faixa então Tell Everyone, que também, gente, acaba a música, eu ponho ela de novo umas 23 vezes, porque também é outra música que é super importante para mim em vários momentos. Nesse momento também foi e continua sendo. É uma música linda, um baladão maravilhoso, uma letra sensacional, assim, com esse toque, né, o Ronnie Lane tem uma métrica diferente na voz que sempre me agradou, mas também aqui também já entra uma outra camada, né, que, como eu falei antes, às vezes eu chego, né, como vai acontecer em vários momentos aqui, eu chego num disco só por uma música e fico encarnada nela, e aos poucos eu vou abrindo um pouco mais o horizonte do próprio disco e acabam outras músicas também entrando também num loop eterno. Digamos que nesse aqui eu fiquei em duas faixas, que são as que eu tenho rodado com muita frequência, que, como eu já falei, é Tell Everyone, que é a segunda do lado B, e a própria faixa título, Anymore for Anymore, também é uma canção linda, super, super bacana, também tem uma letra super
legal e tal, né, um arranjo maravilhoso, as duas têm um super arranjo, na verdade, então eu fiquei realmente em loop, primeiramente em Tell Everyone, depois na sequência embalei com a faixa Anymore for Anymore, que dá o título ao álbum. Esse álbum, inclusive, ele é super difícil de encontrar, acho que ele... Deixa eu mostrando o label aqui para vocês, que é bem diferente, ó. Tá aqui, então, ele sai aqui por essa prensagem pela GM Records, né? Essa aqui é a prensagem original de 1974, primeira prensagem britânica de época. Também é um álbum do Ronnie Lane que na época não chegou nem a ser editado nos Estados Unidos. Ele saiu somente em 74, algumas edições, 2 edições, se eu não me engano, na Inglaterra, também na Alemanha, mas ficou mais pela Europa. Teve uma edição ainda no Japão. Ele foi reeditado somente em vinil em 2021, se eu não me engano, na Inglaterra, mas antes disso, então, só tinham as cópias originais, né, de cada um, ali principalmente na Europa, né, como eu falei, na Inglaterra e na Alemanha, e também tem uma cópia, se não me engano, que saiu também no Japão, nos anos 70, mas um disco super difícil de se encontrar, mas enfim, foi reeditado em 2021, não sei se também é fácil de encontrar ainda essa edição, mas essa daqui é a primeira edição original e que nunca saiu, estranhamente, acho que nunca saiu nos Estados Unidos, nem na época e tal, e é um discão do Ronnie Lane, então tá aqui, fica também uma super dica de não conhece a carreira solo do Ronnie Lane, vai atrás que é sensacional, e aqui então nesse álbum de 1974, gente, Tell Everyone é uma das músicas mais lindas, entre várias belas canções que o Ronnie Lane já compôs, tanto em carreira solo como também para os Faces e os Small Faces. Meu amado Ronnie Lane. Pensando bem agora, assim, né, que eu peguei esse disco, assim, tô fazendo sem uma ordem muito exata, mas me ocorreu que, junto com a faixa que eu citei, né, do Joe Cocker cantando Warrior, a outra música que talvez, junto com ela, tenham sido as 2 músicas que eu mais escutei nos últimos meses, no último mês e meio, mais ou menos assim, uma faixa também que eu fiquei em loop e continuo em loop, assim, que, enfim, gerou vários tipos de audição a partir dessa faixa, inclusive, que eu já conto para vocês, mas ela está neste álbum do genial Luiz Alberto Spinetta, com o álbum Kamikaze, lançado em 1982, desse gênio, um dos maiores gênios da música na Argentina, do rock, ou seja, qual gênero for, grande compositor, grande músico, enfim, eu sou muito fã do Spinetta. Esse é outro caso assim que sempre me chamou a atenção também, a maneira que ele canta, né, a métrica, né, de como ele vai esticando algumas palavras, enfim, tem toda uma na voz assim, tem sempre tem algo super particular assim, e também um dos maiores compositores, as letras dele são maravilhosas, e a faixa em questão que está nesse álbum, que realmente não parei, não, acho que não vou parar tão cedo de escutar essa música, porque, enfim, tem sido também muito bom em vários momentos escutar essa faixa, é a música Barro Talvez, uma música linda nesse álbum que é super intimista. Essa faixa, para vocês terem ideia, assim, primeiro, esse álbum, gravado em 82, ele é um álbum super intimista, com, enfim, a formação, maioria das faixas é só voz e violão, ou então entra às vezes um teclado, um piano elétrico, raramente alguma coisa percussiva, até ele usa uma percussão eletrônica em alguns momentos, peca em alguns momentos a questão de timbres, né? Ele peca muito pela época que foi gravado, mas pelo fato de ser um álbum nesse tipo de formação super reduzida, assim, maioria delas, como eu falei, voz e violão. O problema é que o violão é um violão Ovation, que eu não gosto muito do timbre, mas que nesse caso não chega nem a atrapalhar, porque a beleza né, e a grandiosidade dessa faixa, né, de Barro Talvez, e também de outras faixas, eu acabo mutando um pouco o timbre que me incomoda do violão Ovation, mas Barro Talvez é, sei lá, gente, acho que às vezes é complicado tu eleger a melhor faixa de um artista, principalmente do Spinetta, que tem, enfim, uma vasta carreira, né? Teve uma vasta carreira musical com grandes, lindas músicas, mas Barro talvez é uma música que sempre me pegou, e versões dela também, né? Acabou, inclusive depois eu fui nas plataformas digitais para escutar outras versões
dessa música interpretadas. E tem uma que é linda e maravilhosa, que está, inclusive, no último álbum da Mercedes Sosa. Ela regrava essa música com a participação do Spinetta, um álbum lindo, por sinal, que eu preciso ir atrás desse disco da Mercedes Sosa, que é um álbum chamado, acho que Canções, algo assim, onde ela grava vários artistas e tem participação de vários músicos, como inclusive Luiz Alberto Spinetta. Deixa eu ir mostrando o encarte aqui, que traz o principal também aqui, né, que são as letras, e a letra de Barro talvez é impressionante. Que música que me pega, que música que eu acho linda, realmente uma das grandes músicas dos nossos hermanos argentinos. Para mim, com certeza, é Barro talvez, do Luiz Alberto Spinetta. Vem esse texto também, onde ele contextualiza, né, o momento da gravação, explica, né, isso aqui, esse álbum, ele fala, inclusive, nesse texto, são várias músicas que, enfim, ele nunca tinha registrado em algum álbum, mas que já rodavam, né? Inclusive apareciam já em alguns shows, como a própria Barro, talvez, que é uma música, gente, que ele escreveu quando ele tinha 14, 15 anos, e foi gravar só em 1982 já, né? Acho que com mais de 30 anos, se eu não me engano, enfim. Mas, enfim, Barro talvez é uma composição que ele tinha feito com apenas 14, 15 anos, e já é desde sempre, para mim, uma das maiores músicas que ele já compôs, e deixou, então, para registrar somente em 82. Ela, assim como eu falei, como é super intimista, né, essa gravação de Barro talvez, escutando, ela traz também todo um cenário de imagens que ele explica, né? Essa música ela foi gravada na varanda da casa dele de noite, então tem barulhos, tem ambiência de grilos, né? Tu vê que é tudo take 1 valendo, praticamente todo esse álbum, ele dá muito essa impressão que, enfim, não teve take 2, assim, é take 1 valendo e vai assim mesmo, e é lindo. Nessa gravação de Barro talvez tem apenas voz, violão e um piano elétrico, se não me engano, acho que é um Rhodes, né? Acho que é um Fender Rhodes, se não me engano. E é linda demais e tem todo esse clima, essa ambiência. Deixa eu mostrando o label para vocês. Isso aqui é uma reprensagem, tá, daquela leva que saiu na Argentina pela Sony Music em 2016. Tá? Ele só foi editado em vinil, o original, em 82. E depois essa prensagem aqui de 2016, prensagem argentina. Deixa eu mostrar o label, que, se eu não me engano, até reproduz basicamente o mesmo label. Aqui um outro label personalizado. Ó. Tá aqui. Discão do Charly Garcia, Kamikaze, como eu falei, um disco super intimista, e Barro talvez é realmente a música, junto com a do Joe Cocker, que ficou para o bem e para o mal nos meus ouvidos nos últimos meses. É uma canção linda e maravilhosa, e como eu falei, recomendo também ir atrás, né, nas plataformas ou onde você quiser também, não só desse disco, como também as outras versões dessa música. Para seguir também nos argentinos, porque não foi apenas o grande mestre Luiz Alberto Spinetta que morou e continua morando dentro do meu som, dentro das minhas caixas de som, dentro da minha mente, dos meus ouvidos. Outro que apareceu também, e nesse caso, né, do Spinetta, eu fiquei realmente só nessa música, mas também vou escutando o álbum e tal, mas esse aqui também é do caso onde eu volto a faixa, escuto umas 23 vezes, e o mesmo aconteceu com outro grande mestre da música da Argentina. Estou falando dele, né? Nosso amado Charly Garcia, com o álbum Parte de la Religión, de 1987, né? Assim como o Spinetta, outro grande pilar, né, do rock, da música popular e música pop na Argentina, e sempre vai ser o grande Charly Garcia, aqui no seu álbum solo, capa, contra capa. E aqui também tem uma das músicas que também não tenho nem maturidade muito para começar a falar dela, mas também é a música El Karma de Vivir al Sur, uma das letras mais surpreendentes e incríveis do Charly Garcia, e eu me enterrei no bom sentido, tá, gente? Eu tô bem, tá? Tô bem. Mas, enfim, às vezes a gente tem que fazer isso, né? Pelo menos em alguns momentos a gente se encarna em algumas músicas, às vezes por algum motivo, às vezes sem motivo algum, apenas uma saudade daquela música, às vezes outro tipo de saudade, enfim. Essa música é uma que, inclusive, em diversos momentos da minha vida, ela já apareceu, e apareceu de novo de uma forma muito forte, que é El Karma de Vivir al Sur,
uma letra que me pega muito. A versão desse álbum aqui, que é a versão original, inclusive assim como no Spinetta, né? A gente está falando dos anos 80, na Argentina, peca às vezes pelo período onde foi gravado, né? Escolhas de timbres, muitas camadas, né? Aquela coisa de sintetizadores, muito reverb e tal. Mas, de novo, assim como Barro Talvez, do Luiz Alberto Spinetta, El Karma de Vivir ao Sur, por ser, para mim, tão grandiosa, supera o que poderia ser, o que às vezes incomoda, assim, o tipo de gravação, porque realmente é uma música linda, uma letra maravilhosa do Charly Garcia, que eu amo de paixão. Deixa eu mostrar o label aqui para vocês, que é uma prensagem brasileira que saiu na época, mesmo ano aqui no Brasil, que sai pela Epic Records em 1987, prensagem original brasileira do mesmo ano. Tá aqui o meu amado Charly Garcia, tem uma versão dela que foi como eu conheci, inclusive, num DVD que eu tenho aqui, que é uma versão que, se botar no YouTube, tu vai encontrar, que eu acho muito bonita, inclusive eu acho mais bonita do que essa daqui, porque ela é super emotiva, é um show que tem a participação do filho do Charly Garcia, tocando junto com ele essa música. Procurem aqui no YouTube que vocês vão encontrar uma versão linda, os dois, um em cada piano e tal, dividindo as vozes, né? Só isso e essa letra que é genial e maravilhosa. Então, aqui nesse momento Los Hermanos, que me ajudaram e continuam me ajudando sempre nas audições, dois artistas que eu amo de paixão, com duas do que para mim são das suas grandes obras. Então, El Karma de Vivir al Sur, com Charly Garcia, e Barro Talvez, com Luis Alberto Spinetta. A soul music é algo que vai estar sempre aqui nas minhas audições com uma certa frequência, e nesse caso uma música me puxou direto para um álbum, que me puxou de novo para um artista, e fiquei e sigo em loop, não só nessa música, como também voltei a ouvir com bastante frequência esse artista que eu amo de paixão e que é um grande mestre. Quando a gente fala em soul music, o próprio nome do álbum já diz tudo, né? Tá aqui o magnífico Otis Redding com The Soul Album, lançado originalmente em 1966, com essa capa que é linda e maravilhosa, assim como todo o conteúdo do álbum. Tá aqui, né? Essa aqui é uma prensagem muito especial, é uma prensagem, vejam bem aqui o outro lado, prensagem japonesa, desse clássico absoluto do Otis Redding. E a música que me prendeu, a música onde eu estou preso ainda, inclusive, é a faixa Cigarettes and Coffee. A maneira que ele canta essa música, aliás, a maneira que o Otis canta, né? Eu sempre fico pensando assim, sempre não, mas eu penso que se um dia eu precisar explicar para um alienígena o que é feeling, o que é soul, o que é cantar com a alma, eu indicaria Otis Redding e principalmente Cigarettes and Coffee. A maneira que ele canta essa música, gente, é impressionante. A letra é genial, tudo nela é perfeito. Enfim, essa capa também magnífica. E a música, então, nem se fala. E foi a partir, né? Eu fiquei, nesse caso aqui, eu fui atrás desse disco novamente para escutar novamente essa canção, e fiquei nessas de novamente em cima dessa faixa, e aos poucos foi brilhando, eu fui abrindo um pouco mais o horizonte do próprio álbum, e o álbum daí entrou em loop, o álbum inteiro, em lado A, lado B. Também já fui atrás de outros discos do Otis Redding que eu tenho aqui, mas com certeza esse é um ótimo exemplo, assim, de como quando eu comecei numa faixa só e foi abrindo outros horizontes, mas toda hora eu volto nela, volto nessa música, nesse disco, porque realmente uma prisão musical dentro de Cigarettes and Coffee, mas enfim, é um disco lindo. Eu amo Otis Redding, ele me diz sempre muita coisa, como diz nessa faixa. E mostrar o detalhe aqui, então, essa é uma prensagem japonesa, tá aqui, que sai para um label clássico aqui da Atlantic Records, uma prensagem que sai, é a única prensagem japonesa, inclusive, que saiu somente em 1972,
desse álbum, então, perfeito do Otis Redding, de 1966. Aliás, álbuns perfeitos é o que ele sempre fez, né? Infelizmente, nos deixou muito cedo, né? No finalzinho de 67, toda aquela história e tal, mas deixou obras magníficas como esse daqui de 66, e Cigarettes and Coffee. É algo que você precisa escutar, precisa sentir essa música, assim como qualquer coisa do Otis Redding faz bem para a alma, né? Porque tem feeling, independente do mood que você esteja, tanto pode ser tanto para tristeza quanto para alegria, né? Para a beleza que tem aqui, enfim, vai fazer bem e traz ótimas lembranças. Cigarettes and Coffee. E seguindo nessa linha da soul music, da black music, né? Porque é algo que realmente eu escuto com muita frequência, eu fiquei muito preso nesse álbum do Otis Redding, assim como em outros, mas também voltou um disco, voltou não, porque na verdade não saiu, porque tem isso aqui também no Altos Plays no prato, também são discos que são de garimpos recentes, e o que eu vou trazer aqui, inclusive, está no episódio mais recente do Altos Plays de Garimpo, que é onde eu atualizo as aquisições mais recentes. Esse álbum já faz uns 3 meses que eu descolei, tá aqui então, The Isley Brothers com Go For Your Guns, de 1967, apareceu recentemente por aqui, então, no episódio Altos Plays de Garimpo, e eu já vinha escutando ele com muita frequência, o álbum inteiro, e entrou também nessa prisão musical, mas no bom sentido, tá, gente? De ficar em loop em cima de uma faixa, aqui no caso, assim, voltei a ouvir, esse disco eu já estava ouvindo com muita frequência, mas eu voltei principalmente para o lado A, e acabei escutando muito o lado A, mas principalmente através de uma das faixas, né? Segunda, Footsteps in the Dark, parte 1 e 2. A letra, o arranjo, tudo nessa música também me diz muita coisa. Tem isso, né? Às vezes a gente pega uma música para conversar com a gente mesmo, né? Ou para eu querer conversar musicalmente com outra pessoa. Enfim, gente, tem vários gatilhos bons e ruins às vezes, mas nesse caso aqui são gatilhos bons de audições que eu tenho feito e que eu precisava fazer e que continuo fazendo e continuarei nesse clima em algumas semanas ainda, eu acho, assim, mas isso vai mudando muito, né, gente, que a gente, né, assim como muda de lado, muda de humor, muda de disco, mas enfim, aqui tem, na verdade, assim, eu voltei, esse é um álbum que eu já estava escutando há bastante tempo, eu trouxe ele recentemente, então, faz uns 3 meses e tal, que ele anda por aqui e tal. Voltei a escutar muito, principalmente em função dessa faixa, mas que daí já emenda, né? Porque os Isley Brothers, eles têm isso, né? Inclusive esse álbum é muito bom nesse sentido, porque ele tem tanto músicas, né, mais groovadas, mais agitadas, né? Com um clima mais up, assim como tem esses baladões, assim, que são também com muito groove, muito swing, mas são baladas que só os Isley Brothers também os Isley Brothers conseguem fazer, então, mas aí emenda aqui, porque na sequência, né, o lado A tem 3 faixas e as 3 são maravilhosas, começa com uma mais pegada, né, que é The Pride, parte 1 e 2 também, que é uma grooveira, com um tema mais político, cai direto em Footsteps in the Dark, que música, gente, que música, que letra, e na sequência também outro musicão, que também é um groove, também meio balada e tal, que é Tell Me When You Need It Again, também parte 1 e 2 também. Então esse lado A rodou com muita frequência. Deixa eu mostrar o label para vocês aqui, que já apareceu, né? Mas aqui sai no Brasil, essa remplissagem brasileira pela Epic Records de 1978, o disco original sai em 1977, no ano seguinte sai então essa prensagem aqui no Brasil, que vem também, que é importantíssimo nesse caso, então, inclusive para né, se aprofundar mais, tem as letras, né? Como eu falei, a letra de Footsteps in the Dark, gente, é impressionante. Tá aqui também essa parte interna. Então, dentro, digamos assim, da soul music, do groove e tal, que eu ando preso em loop em algumas faixas, então aqui no Otis Redding The Soul Album com Cigarettes and Coffee e os magníficos dos Isley Brothers com Footsteps in the Dark. O jazz também marcando presença nos meus loops eternos dos últimos meses e numa faixa específica também. Esse é o caso onde eu fui direto nesse álbum, porque eu sabia que eu precisava em algum momento escutar essa música, e esse momento foi
se repetindo durante algumas semanas, alguns dias, e também num clima mais noturno, pelo próprio nome da faixa, eu já trago para vocês, mas que está aqui, né, que também, de certa maneira, dá nome ao álbum, né? Miles Davis com Round About Midnight, lançado em 1957, álbum super clássico, né, da primeira fase, podemos dizer assim, do Miles Davis, e a faixa em questão é a própria faixa, a faixa que abre o álbum, Round Midnight, né, do grande Thelonious Monk, mas nessa versão aqui do Miles Davis eu precisei e preciso com muita frequência recorrer a essa faixa assim para alguns momentos da vida, e nesse momento foi preciso ficar nesse clima Miles Davis, mais noturno, né, aquele clima inverno, né, assim, estamos no inverno também, enfim, é um disco super para esse clima também, mas aqui foi, nem avancei, esse eu fui certeiro nessa faixa, assim, né, não foi o caso como aconteceu e vai acontecer em outros discos que eu vou trazer aqui, onde eu acabo abrindo para outras faixas, não, nesse aqui, literalmente eu fui na estante para pegar esse álbum para escutar a primeira faixa que abre o álbum, então, com Miles Davis, Round Midnight, um clássico, um dos grandes standards do jazz, né, composto aí pelo Thelonious Monk nessa versão, porque também, né, tem isso, em algum momento da vida você vai precisar dessa faixa. Em vários momentos da vida a gente vai precisar de Miles Davis, né, e eu precisei bastante dele neste período. E aqui, a prensagem brasileira, tá, de 1987, né, nessa série aqui da Columbia, que traz então, e da CBS Records no Brasil, né? Então esse álbum de 57, essa edição aqui brasileira tem um som muito bom, né? E também, tipo, o time que acompanha aqui, né, também deixa ainda tão grandioso quanto sempre foi o Miles Davis, mas aqui também é uma das grandes formações do Miles Davis. A gente tem aí o Joe Coltrane no sax, temos o Red Garland no piano, o Paul Chambers no baixo, o Philly Joe Jones na bateria, uma das grandes formações. Enfim, Miles Davis também é complicado a gente afirmar isso, mas ele teve várias formações de quintetos, quartetos, sextetos, octetos e tal, mas esse aqui também é um dos grandes períodos do Miles Davis, com um grande time. Então aqui também o jazz esteve e sempre estará presente, mas aqui é bem pontual, assim, eu peguei esse disco, fui na estante ali, eu disse, não, eu preciso escutar Round Midnight, e fiquei nela por um bom tempo, eu já consegui me livrar dela. Essa aqui é das poucas faixas que eu disse, tá, chega, Lúcio, vamos para outro álbum. Daí Lúcio foi lá para outros álbuns, onde ficou em loop também. Mas enfim, Round Midnight, nesse clássico absoluto de 1957, com o genial Miles Davis, Round About Midnight. Para fechar esse episódio, agora eu vou trazer 3 artistas que daí eu cheguei neles também através de uma música, mas de uma outra forma, assim, diferente de outros, onde eu fui específico naquela canção e tal. Aqui, primeiro partiu da necessidade que eu sabia, eu preciso escutar esse artista. Só não sabia, em alguns momentos, qual disco, qual música e tal, mas foi facilitando quando eu fui chegando em algumas canções e tal. Mas vamos lá. Para fechar esse episódio, então, começo aqui com ele, Robert Zimmerman, Bob Dylan, com o álbum New Morning, lançado em 1970. Aqui, gente, é aquele caso onde eu sabia exatamente quais álbuns do Bob Dylan eu não deveria escutar para o momento específico que eu estava querendo e tal. Assim, eu sabia exatamente qual que eu não queria, mas sabia que eu precisava do Bob Dylan, porque Bob Dylan também é um guia em vários momentos, um oráculo, digamos assim. E aí me bateu a ficha, assim, tipo, primeiro título, né, New Morning e tal, e me lembrei de If Not For You, que abre o álbum, né, deixa eu mostrando a contracapa. If Not For You, essa música linda e maravilhosa, né, dele e do George Harrison. A versão do Harrison também é linda, mas eu precisava exatamente essa versão aqui, essa versão. Eu disse, além de precisar do Bob Dylan, preciso algo nesse clima, mas que seja com uma letra muito boa. Essa letra é linda, linda, linda demais. Aliás, o Bob Dylan, né, gente, é um dos maiores de todos os tempos, enfim. Mas, enfim, precisava do Bob Dylan. Cheguei então no New Morning de 1970. Isso aqui é uma pressagem muito boa, uma pressagem que tem um som inacreditável.
que saiu na Inglaterra em 2001 pela Columbia e pela Simply Vinyl, né? Esse label aí que também edita direto da Master Tape original. Essa prensagem é muito boa, o som que tem esse disco. E enfim, aqui é o caso onde eu cheguei nele através de If Not For You, que abre o disco e tal, mas foi um disco que eu acabou me abraçando de uma maneira geral, assim, e fiquei e estou ouvindo o álbum inteiro aqui. Não é o caso de eu fiquei primeiro preso nela, até mais fácil, né, por ser a primeira do lado A, então eu ficava ali colocando de novo e tal, assim, e foi abrindo horizontes. Bob Dylan sempre ajuda a fazer isso, inclusive, e fui escutando o álbum inteiro. Também era um álbum que eu não escutava há bastante tempo e também estou encarnado nele, baita disco, então, de 1970. Outro exemplo, nessa mesma linha também eu sabia que eu precisava escutar o Neil Young, mas também sabia quais álbuns do Neil Young eu não queria escutar nesse momento, mas, de novo, precisava ouvir Neil Young, e foi o que eu fiz, escolhi este discão aqui, né? After the Gold Rush, de 1970, fundamental também, né? E aqui também eu pensei, de novo, eu sabia quais não pegar, mas eu sabia que tinha algo do Neil Young que eu precisava, que nem um oráculo, né? Às vezes essas audições funcionam assim também. E pensei em Tell Me Why, que abre esse disco, que é uma canção linda, né? Super singela e bonita, que abre então esse discão aqui. E me encarnei não só nessa música, como também o álbum inteiro, gente. Não parei de escutar o disco inteiro, estou escutando ainda. É um álbum que, enfim, volta e meia ele segue no meu radar e tal. E, enfim, eu precisava de Neil Young e a minha escolha foi, então, este baita disco, né? Que é uma prensagem também muito boa da série de arquivos, né? Que ele veio relançando, que sai pela Reprise Records. Essa aqui é de 2009, prensagem americana, então, pela Reprise Records, desse álbum super clássico e absoluto. E para fechar, gente, assim, aí eu não tive maturidade para escolher uma música ou um disco, e o que me salvou foi uma coletânea, mas eu também, nesse mesmo clima, eu precisava da Carole King, precisava escutar a Carole King, e aí recorri a algo que é super bom, por isso que é importante ter coletâneas em casa também, né? Tenho praticamente toda a discografia dela, mas não sabia qual que eu queria, daí eu disse, vou pegar uma coletânea que daí já contempla o oxigênio que eu estava precisando vindo dela, da magnífica, minha amada Carole King, com Her Greatest Hits, Songs of Long Ago, lançado em 1978, baita coletânea, muito boa. Então eu não tinha maturidade para escolher uma música ou um disco específico, mas de novo, né, gente, eu sabia que eu precisava da Carole King e fui na coletânea, que essa aqui é uma coletânea brasileira que saiu em 1978 aqui no Brasil e no mundo inteiro pela Odd Records e pela Epic. Baita coletânea, então, para fechar, foram essas necessidades, né, de alguns artistas. Eu precisava da Carole King, precisava do Neil Young e preciso sempre também do Bob Dylan, e foram esses os álbuns escolhidos e as canções de cada um deles. É isso aí, a gente volta a qualquer momento com mais um episódio aqui no Altos Plays. Se não está inscrito ainda no canal, te inscreve, deixa os sininhos e todos os lances, que é sempre bom. E a qualquer momento eu volto com outro episódio por aqui para vocês. Até mais!